Olá, estamos iniciando um programa de podcast super especial. É a realização de um sonho. Essa é a grande verdade. Estamos iniciando o podcast da AX Risk Management. E não poderia começar melhor, né? Esse programa, esse grande sonho, que é a presença de um convidado muito especial, né? Mais que especial, é um cara, na verdade, referência para todos nós que atuamos nas áreas de gestão de riscos, prevenção de perdas, segurança. É uma pessoa que praticamente aqui no Brasil iniciou toda essa luta pelo reconhecimento dessas áreas. É um grande precursor aí do, do sonho, né, de tornar a área de gestão de riscos, prevenção de perdas e segurança áreas relevantes dentro das organizações. Então, para mim é uma alegria imensa receber aqui nesse primeiro de muitos programas, com o apoio de vocês, com o engajamento de vocês. Este é o primeiro de muitos. Eu tenho a honra de receber Carlos Eduardo Santos, presidente da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Muito obrigado, Carlos. Carinhosamente eu posso chamá-lo de Carlão, um grande amigo, um grande professor, que aliás foi o meu professor, foi quem me ajudou a iniciar a carreira quando falamos de prevenção de perdas, né? Quando eu fiz um curso de MBA alguns anos atrás, no Brasiliano, e você era o professor dessa disciplina. Foi a pessoa que me auxiliou na apresentação do meu TCC, né? Foi o meu orientador técnico e eu aprendi muito com você e ainda continuo aprendendo, né? A nossa relação é muito mais do que profissional, uma relação de amizade e respeito. E muito obrigado, Carlos, por estar aqui nesse primeiro programa. Eu gostaria que esse programa, no início, fosse um programa realmente impactante para todos aqueles que são apaixonados por essas áreas, né? Gestão de riscos, prevenção de perda de segurança, e não poderia iniciar aí esse sonho, esse grande projeto sem a sua participação, a sua presença. Obrigado. Ô Temório, primeiro, a honra é minha e o sonho também é meu. Eu acompanho sua trajetória há muitos anos, o quanto eu reconheço, né, e conheço da sua competência, do seu esforço. Então, tá aqui nesse primeiro programa é um privilégio e muito obrigado por ter feito esse convite. E eu estou torcendo por você, estou torcendo pelo sucesso, estou torcendo pelo sucesso da tua empresa. E vamos aqui bater papo sobre prevenção de perdas, um assunto que você, como eu, somos apaixonados. E tenho certeza que vai ser uma oportunidade aqui para que a gente possa trocar muita experiência. Legal, Carlão. Obrigado pelas palavras aí. O seu apoio é fundamental para todos nós, né? O seu conhecimento, a sua história traduz muito para aqueles que são profissionais principalmente da área de prevenção de perdas, gestão de riscos, né? Que é a área que você é mais que especialista, é uma referência. Então a sua presença hoje aqui vai contribuir muito conosco. Bom, antes de iniciar a entrevista com o nosso convidado mais que especial, eu preciso fazer aqui alguns agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a minha família, as pessoas que estão aí no background, né? Por trás de tudo isso. Tudo que eu faço é pensando neles, a honrá-los, né? E, em primeiro lugar, eu quero agradecê-los por estar aqui e por estar tendo essa condição de realizar esse sonho. Depois, os nossos patrocinadores, né, que são empresas aí que vêm também junto conosco, ajudando na realização desse sonho, na materialização desse propósito, desse programa, que é o CT Hub, né, que é o maior hub de tecnologia do Brasil e mais conhecido, popularmente conhecido, como a Casa do Gestor de Segurança. Então, nós estamos aqui nos estúdios do CT Hub, fazendo a gravação desse programa e de todos os outros que virão. Então, agradecer imensamente aí aos nossos parceiros do CT Hub. Também o Grupo FB, que é um grupo de serviços terceirizados e segurança eletrônica, é um grande parceiro, uma empresa bastante reconhecida no mercado. Quero agradecer imensamente também
a participação e o apoio do Grupo FB. Também a Digital Dream, que é a empresa de marketing digital e social media, que é uma empresa também que vem nos apoiando aí com a construção de toda a marca, né, da AX Risk, de todos os conteúdos aí que nós estamos e vamos produzir. É um grande parceiro estratégico e muito obrigado aí pelo apoio de vocês também. A Zapt Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia em TI para pequenas e médias empresas, é uma empresa super relevante que vem ajudando aí os pequenos e grandes, na verdade pequenos e médios empresários e os grandes também, né? A implantar projetos de tecnologia da informação. Uma empresa super competente, super séria e que vem nos apoiando aí bastante também nos projetos. E por fim a Exol, que é uma empresa de automação e marketing, que é uma empresa também que tem um serviço bastante diferenciado, que também trabalha com marketing digital, né, com desenvolvimento de softwares, e que vem ajudando muitas empresas a alavancarem aí os seus negócios com uma repaginação, com uma nova identidade das empresas aí dentro do mercado. Então, muito obrigado a todos esses parceiros aí que vêm nos ajudando na construção desse sonho. Bom, e agora vamos de fato iniciar a nossa pauta aqui, né? É importante dizer que não é uma entrevista, não é nada muito formal. A ideia aqui é que todos os convidados, eles se sintam à vontade, que tenham realmente muita liberdade aí e que seja um papo descontraído, na verdade um papo, né? Não vamos deixar de falar de coisas importantes, mas que o tema seja bastante descontraído, né? Para não ter aquela ideia de rigidez nas entrevistas. Não é uma entrevista, é um bate-papo, tá bom? Então, Carlos Eduardo Santos, meu grande amigo Carlão, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Dificilmente alguém não o conhece, né? É uma figura bastante conhecida, mas é uma oportunidade também para aqueles que não o conhecem, que passem a partir do momento a conhecer o Carlos Eduardo Santos melhor. Então, Carlão, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional e tudo aquilo que você vem construindo como pessoa, como profissional e vem ajudando todos nós aí a elevar o patamar das áreas de gestão de riscos, prevenção de perdas e segurança. Muito bom. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, principalmente nas áreas que têm conexão com os temas aqui, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 12, 13, 14 anos, já com carteira assinada. Então, minha primeira experiência com carteira assinada foi em banco, como office boy, como contínuo no Bradesco. Mas, de fato, quando eu consegui a minha primeira formação em administração, comecei a trabalhar em auditoria, numa empresa de auditoria externa, e ali eu me conectei com a Votorantim, onde fui auditor interno da Votorantim, e em algum momento eu fiz uma migração da Votorantim para as lojas brasileiras, antiga Lobras. Você deve conhecer, né? Porque você também é um dino, carinhosamente dino da prevenção de perdas. A Lobras foi minha primeira experiência no varejo. Eu entrei como auditor de loja para contar estoque, para fazer auditoria operacional em loja, visitava as lojas do Brasil inteiro. E foi quando me despertou o tema prevenção de perdas, o tema gestão de riscos, o tema segurança empresarial para o varejo. A minha trajetória profissional desde 1994 é toda dentro do varejo e trabalhando nessas áreas de controle, onde o tema prevenção de perdas ele apareceu para mim em 1995. Nós começamos a estudar o tema na USP, dentro de um programa chamado Provar, ligado à FEA na época, que tinha a Cecília Leotti como a pessoa responsável em criar essa iniciativa de discussão do tema aqui no Brasil. Na época, a gente queria entender um pouco como é que o varejo americano, principalmente, operava com relação ao tema prevenção de perdas, e a gente, obviamente, tinha que usar um benchmark internacional, porque aqui no Brasil não tinha absolutamente nada.
Durante alguns anos eu trabalhei nas lojas brasileiras até o fim da empresa em 2000. E a Marisa, o grupo da Marisa, era a dona das lojas brasileiras. Então, com o fim das brasileiras, eu continuei no grupo, trabalhando nas lojas Marisa, e lá foi quando, de fato, eu usei... foi uma escola para mim, onde eu pude colocar em prática tudo aquilo que o trabalho institucional e o trabalho acadêmico pôde me proporcionar, em termos de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu acabei, Altemari, sem querer, isso lá atrás, e hoje, olhando para o espelho, faz todo sentido, né? Eu acabei tendo 3 carreiras que andaram em paralelo toda a minha vida. Quando eu me formei em administração, eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a dar aula de matemática para o Estado. E essa experiência acadêmica eu nunca mais deixei de ter, né? Então eu sou professor há mais de 30 anos. E então essa carreira acadêmica, ela ia no paralelo a uma carreira como executivo na empresa. Na época eu trabalhava, como eu disse, na Votorantim, depois Lojas Brasileiras. E quando nós criamos o grupo, o GPP, que é o Grupo de Prevenção de Perdas do Provar, começou-se ali também uma carreira institucional. Então a carreira acadêmica, a carreira institucional e a carreira corporativa, né? Trabalhando nas lojas brasileiras, como eu disse. Depois eu fui convidado pela Sensormatic, isso lá em 2010, para cuidar da área de clientes, para cuidar da área mais de serviço da empresa, até que o Walmart me convidou. O Walmart, que foi a empresa que eu me espelhei durante muitos anos, me convidou para ser um vice-presidente de prevenção de perdas. Trabalhei o ano de 2015, um pouco de 2016, eu voltei para a Sensormatic de novo, aonde eu estou hoje, né? Então, só para poder traçar um pouquinho o paralelo desses 3 pilares que acabaram norteando toda a minha vida: o pilar acadêmico, o institucional e o pilar corporativo. Falando um pouquinho do institucional, né, estou aqui de uma forma orgulhosa como você. Fazemos parte da ABRAP, a primeira associação de prevenção de perdas aqui do Brasil, né? A maior associação de prevenção de perdas da América Latina. Isso foi um trabalho contínuo, né? Que começou lá atrás, em 1994, como eu disse, lá no Provar, um grupo de estudos formado por poucas empresas, lojas brasileiras, lojas americanas, Pão de Açúcar. Criamos ali o nosso GPP, e aí depois outras empresas, Renner, Riachuelo, foram incorporando a esse grupo, e esse grupo nunca deixou de existir. Até que nós decidimos, há 6 anos atrás, de criar uma associação para que a gente de fato pudesse disseminar uma cultura que a gente dissemina há mais de 25 anos, mas que pudesse dar um empurrão, alavancar ainda mais aquilo que a gente acredita que é a prevenção de perdas, fazendo com que a empresa possa ser mais lucrativa, ser mais competitiva, para que a gente possa ter mais lucratividade, enfim, para que possa gerar todos os benefícios daquilo que a gente acredita com relação ao tema prevenção de perdas. É um pouquinho do resumo dessa minha trajetória profissional. É legal que a história profissional é extensa, né, Carlos? É fantástica, assim, para mim, de novo, né? Você é um exemplo de profissional e a sua história fala por si, né? Muita gente se espelha em você, né? E você deve saber disso, né? Então, é muito legal construir uma carreira sólida como você construiu, com muita seriedade, muita humildade, né? Embora você tenha ocupado posições estratégicas dentro das empresas, você é um ser humano diferenciado do ponto de vista de conhecimentos profissionais, técnicos e como pessoa também, né? Você é uma pessoa muito querida. E legal que quando a gente fala da ABRAP, né, como você bem falou, que eu também faço parte, estava naquele almoço no Coco Bambu, né? Coco Bambu, lá na Zona Norte. 2017. Naquela tarde lá que você trouxe algumas pessoas ali, eu acho que tinha umas 15 pessoas mais ou menos. Eu estava lá nesse almoço e de fato foi um momento ali ímpar, né? Onde tudo começou de fato a se materializar, né? E hoje a ABRAP tem mais de 8 mil associados, né, Carlos? É isso aí. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da ABRAP
Como que você enxerga essa evolução, né? Porque começou lá no almoço com 15 pessoas, hoje tem mais de 8 mil associados, tem proporcionado muito para muitos profissionais da área de prevenção de perdas, né? Com eventos de grande magnitude, o Fórum Abrap, o Prêmio Abrap. Nós estávamos falando aqui nos bastidores um pouco antes um outro projeto, depois se você quiser aproveitar e comentar também, sim. eu acho super relevante. Enfim, eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga essa evolução da Abrap, o quanto ela como associação, como uma instituição que representa os profissionais de prevenção de perdas, o quanto a Abrap ajuda esses profissionais, né? E qual é a proposta da Abrap para ajudar esses profissionais? E falar um pouco sobre os projetos. Você falou um pouco sobre isso lá no fórum da Abrap, né? Vários projetos que a Abrap tem desenvolvido, inclusive falar um pouco sobre o primeiro MBA de prevenção de perdas do mundo, né? Exato. Não é do Brasil, do mundo. Brasil. Que a Abrap também ajudou a construir, você foi o líder de tudo isso. Bom, enfim, fique à vontade para falar um pouco sobre a representatividade da Abrap para o público da prevenção de perdas. Bom, é importante assim, quando nós começamos aqui, Altemar, em 94, nós não tínhamos de fato uma referência aqui no Brasil do que era a tal da prevenção de perdas. E a gente, obviamente, a união dessas pessoas interessadas pelo tema é que formaram o GPP lá no Provar da USP, né, da FEA, com o professor Felizoni, com a professora Cecília Leotti, responsáveis em organizar esse grupo. A iniciativa começou ali. Durante muitos anos, nós, através de troca de experiências, troca de conteúdo, estudando cases de empresas americanas, realizando fóruns aqui no Brasil, trazendo também profissionais internacionais para que eles pudessem falar um pouquinho, a gente começou de fato a criar uma metodologia e entender o que nós, profissionais de segurança, de auditoria, poderíamos contribuir com as empresas. Então, a Abrap começou exatamente através desse movimento lá no Provar. Durante muitos anos, esse grupo ele se fortaleceu, várias outras empresas de outros estados acabaram entrando nesse grupo também, grandes empresas do varejo nacional, mas era um público muito restrito às empresas de São Paulo, principalmente, que tinham uma sede aqui em São Paulo. E obviamente que nós estamos falando de 15 anos atrás, não era as reuniões aconteciam todas de formas presenciais, né? Então não eram essa realidade digital que a gente tem hoje. Então, para se participar de uma reunião lá do Comitê de Prevenção de Perdas no Provar, as pessoas tinham que vir aqui para São Paulo. Esse comitê, em algum momento, ele migrou do Provar para o IBVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, que também é conectado com a FIA. Em algum momento, a SBVC nos convidou para que nós pudéssemos, então, desenvolver um comitê dentro da SBVC, que é a Sociedade Brasileira do Varejo de Consumo, e nós aceitamos, e nós fomos, então, para a SBVC. Você lembra disso? Até que nós decidimos, então, criar uma associação. E por que nós decidimos criar uma associação? Porque lá no Provar, lá em 1994, foram criados vários grupos de marketing, de facilities, de RH, de prevenção de perdas, grupos de recursos humanos. E o único grupo que nunca deixou de existir foi exatamente o grupo de prevenção de perdas. Os demais, todos, ao longo do tempo, as pessoas acabaram perdendo interesse de participar das reuniões, mas nós, profissionais de prevenção de perdas, a gente nunca desistiu. Então, nós nunca deixamos de defender essa bandeira da prevenção de perdas. E como essa era uma realidade muito aqui exclusiva para São Paulo e muito exclusivo para as pessoas que representavam as empresas, eram os heads, quem participava das reuniões? Os heads participavam das reuniões. Falou, como é que a gente consegue disseminar isso para o Brasil inteiro? Como é que a gente consegue gerar conteúdo
para que as pessoas do Brasil inteiro tenham acesso? Como é que de fato a gente possa contribuir não só para os profissionais, mas também de uma forma representativa, fazer com que aquilo que a gente acredite chegue também ao conhecimento dos proprietários, dos CEOs, das diretorias executivas das empresas. Essa foi a motivação para a gente ter criado a associação, para que a gente pudesse, de fato, não ser um grupo de estudos, não ser um grupo informal ou um grupo organizado informal, mas que pudéssemos ser uma entidade representativa e nessa entidade representativa que a gente pudesse gerar, né, de fato, uma disseminação de cultura, propor uma gestão de mudança geral para o varejo com relação ao tema prevenção de perdas. E naquele almoço de 2016 ou 2017, eu não lembro mais direito, foi a pedra fundamental, de fato, da criação da BRAP, onde nós criamos ali, criamos um nosso propósito ali, né? Você esteve presente, Jerome na época pelo Carrefour, o Marcelo pela Via Varejo, o Barros pela Riachuelo, o Alexandre pela Renner, enfim, né? Vai faltar os nomes aqui dos colegas nossos. Então, a partir desse icônico almoço, né, que depois você coloca na legenda aqui os nomes que eu esqueci de falar, de mencionar aqui, é que nós criamos ali... Mas tem a ata de fundação. Tem a ata de fundação, então, e tem foto, tá lá no site. Eu não sei porque eu fui falar o nome de um, que eu tenho que falar o nome de todo mundo, né? E aí foi a pedra fundamental de verdade da criação da BRAP, né? Então, e aí foi um desafio. A partir do momento que nós decidimos criar a BRAP, a gente ainda tinha que, nos primeiros anos, nós tínhamos que obedecer um pouco o formato daquele grupo de estudos, né? Então, nós ainda não tínhamos como ser uma estrutura que a gente pudesse gerar obrigações, com obrigações e gerar benefícios para os associados, sendo que nós estávamos em formação. Você sabe disso, você acompanhou bastante isso. E todos nós somos voluntários na BRAP. Nós fomos ter o primeiro executivo no ano passado na BRAP. Até então, todo o trabalho feito na BRAP foi um trabalho voluntariado por pessoas que dedicavam o seu tempo. Pelo propósito. Então, os nossos primeiros anos foram anos de construção, onde criamos, né, fomos atrás. Aliás, nós fizemos o primeiro fórum sem ter CNPJ. O CNPJ veio depois. E detalhe, para a gente ter uma parceria, para ter as parcerias para se organizar o fórum, nós não tínhamos dinheiro. Porque o fórum aqui gerou um caixa para a BRAP para ela poder existir e gerar uma provisão, né, de gastos daquele momento para frente. Mas aí naquele momento também, Carlos, entrou a confiança no propósito e a credibilidade das pessoas que estavam ali à frente. Imagina, a primeira parceria que nós fizemos foi com a EY, uma das principais empresas de auditoria do mundo. E aí, para explicar quem era a BRAP é um sonho, não tem um CNPJ ainda. Então foi a credibilidade. Obviamente, o que a gente tinha naquela época era um PPT com os nomes de vocês e dizendo o seguinte: aqui tem um propósito. Nós seremos grandes no futuro. Hoje nós não somos ainda. Hoje nós não temos nem um CNPJ, mas nós vamos nos organizar, vamos criar um fórum e a partir daí a gente vai ser grande. E é isso que nós apresentávamos para os nossos parceiros na época e tivemos excelentes parceiros que ajudaram na criação da BRAP de fato, né? E aí depois veio a pandemia. Quer dizer, foi um grande desafio, né? Nós tivemos 2 anos de interrupção do nosso plano estratégico de crescimento da BRAP. Por quê? Porque, inclusive, fizemos 2 eventos virtuais, né? E a pandemia gerou para a gente várias prioridades dentro das nossas respectivas empresas. Como eu disse, nós não tínhamos nenhum funcionário dentro da BRAP. Todo o trabalho era um trabalho voluntário. Só que existiam prioridades nas nossas empresas que impediam que a gente dedicasse muito tempo em pró do nosso propósito. Então a pandemia de fato atrapalhou bastante com os nossos objetivos. Mas logo após a pandemia, né, na retomada do processo de crescimento econômico, né, a gente começou de fato a colocar o trem no trilho para que a gente pudesse então colocar um pouco do nosso plano estratégico em prática e executar. De novo, com um trabalho voluntário de todos os nossos conselheiros, de todos os nossos diretores, né? Hoje nós somos mais de 40 conselheiros e 12 diretores estatutários que, como eu disse, dedicam seu tempo de forma voluntária, sem nenhum tipo de salário, em prol do nosso propósito.
E quais foram um dos primeiros objetivos que a gente queria? Montar regionais. Porque, como eu disse anteriormente, todo o trabalho era focado aqui em São Paulo. As reuniões aconteciam de forma presencial na sede da FIA, da USP, do Provar e principalmente as empresas aqui de São Paulo, porque o deslocamento era um custo considerável, né, para se participar de uma reunião como essa. E ao montar regionais, qual foi o propósito da ABRAP? Nós oferecíamos curadoria. Então, a primeira regional foi a Regional Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, estive lá na SERJ, na Associação de Carioca de Supermercados, e estive com o Fábio, que era o presidente da SERJ, é o presidente da SERJ hoje. Falei, Fábio, eu sou o Carlos, eu já tinha feito uma conexão com ele, e o que você tem? Eu gostaria muito do teu apoio. Nós não temos dinheiro, a gente não tem, mas a gente tem vontade. Nós temos vontade de ajudar a rede, os seus associados supermercadistas aqui do Rio de Janeiro, com o tema prevenção de perdas. O que a gente oferece é curadoria, o que a gente oferece é conteúdo para vocês. Topa! Aí o que eu espero de você? Que você me dê a estrutura administrativa, que você permita que outras empresas de outros segmentos participem. E esse foi o pontapé inicial para a gente criar as regionais. Criamos lá com a SERJ, no Rio de Janeiro, criamos em Minas Gerais com a AMES, criamos no Paraná com a APRAS, criamos em Santa Catarina com a CATS, criamos em Pernambuco com a APES, criamos na Bahia com a Base, então com a AMAS no Mato Grosso do Sul. Então hoje nós somos mais de 14 regionais espalhados pelo Brasil inteiro. Aquele grupo mais líderes, agora nós temos esse grupo disseminado, né, para todas as regiões do país, e a gente continua ainda abrindo novas regionais para que a gente possa de fato discutir também prevenção de perdas lá na ponta, né? Bom, obviamente que isso não foi os únicos objetivos. A gente queria, de fato, ter uma pesquisa mais consistente. E nós trabalhamos muito, você trabalhou muito, como toda a nossa diretoria, todo o nosso conselho, para criar uma pesquisa de prevenção de perdas consistente. E esse é o nosso principal ativo, esse é o nosso principal produto. Muito se questionou, né, quando nós começamos a fazer a pesquisa, que seria mais uma pesquisa, e a nossa pesquisa ela é uma pesquisa referência hoje na América Latina. A gente tem hoje a maior participação de segmentos, com participação de segmentos na pesquisa. A pesquisa, hoje, o nosso parceiro é a KPMG, é auditada por uma grande empresa, então são dados que tem toda uma parte de segurança da informação, né, toda uma parte de curadoria, né, que é feita inclusive por mim com relação aos dados que são publicados. Então, é um casamento perfeito para quem tem competência, habilidade e metodologia para apurar os dados, e a gente, né, com a curadoria que a ABRAP sempre proporciona. O outro produto que a gente tem, que nós criamos, que é importante também, é de reconhecimento. Nós criamos o Prêmio ABRAP, que também era um sonho de muito tempo, de fazer com que os profissionais fossem reconhecidos, porque assim como você trabalha, como eu, você trabalha no varejo há muito tempo, você via reconhecimento lá do profissional do ano de operações, profissional do ano de marketing, profissional do ano de logística e prevenção de perdas, onde que entra nessa história, né? E nós criamos então esse prêmio, onde a gente reconhece profissionais. Você foi reconhecido 2 vezes pelo excelente trabalho que você fez nas suas empresas anteriores, e isso reconhece profissionais e reconhece empresas que dão espaço para o tema prevenção de perdas, e o nosso prêmio vem crescendo a cada ano. Esse ano com certeza vai ser maior do que o prêmio que foi no ano passado. O ano que vem será maior do que o prêmio. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente olha para trás, assim, você contando a história da ABRAP, né, é como se diz a frase que diz, né, o avião nunca decola no início da pista, né? Então foram grandes desafios aí para a ABRAP se tornar o que é hoje, né? Inclusive você contando um pouco que você teve que ir até o Rio de Janeiro pessoalmente, acredito que isso aconteceu em toda, isso aconteceu, né? Exatamente. Por um propósito. Isso é legal, né? E como você falou, é importante, eu faço parte da ABRAP, falar isso, que as pessoas não ganham nem um centavo por isso. Fazem pelo propósito. É isso mesmo. Porque são apaixonados pelo que fazem, né? Isso faz toda a diferença, né? Você
ajudar ali a fomentar, a disseminar a cultura e deixar ali muito evidente, expoente a importância que a prevenção de perdas tem Sim. para todos nós, né? E aproveitando e falando nisso, Carlos, eu queria que você falasse um pouco dos desafios que ainda existem, principalmente em pequenas e médias empresas, nas grandes também, mas principalmente nas pequenas e médias, o desafio e a dificuldade que o profissional de prevenção de perdas tem de demonstrar e evidenciar a importância da prevenção de perdas para a rentabilidade do negócio, para a estratégia do negócio e por que os negócios devem considerar ter uma área de prevenção de perdas. Sim. Bom, esse é o nosso principal desafio. Como que, primeiro, nós preparamos profissionais com uma visão mais ampliada sobre esse tema, uma visão mais estratégica e menos operacional. A gente acabou passando aqui na primeira parte, que tudo começou com foco em segurança, né? No passado, você sabe disso. Que é muito diferente. Que é diferente. Prevenção de perdas é uma coisa, segurança é outra. Exato. Se você quiser aproveitar, até falar um pouco sobre isso. O nosso propósito foi exatamente preparar profissionais para que possam desempenhar melhor a tua função e também conscientizar empresários da importância que o tema tem, né? Conscientizar a importância e a relevância que o tema tem. Porque a gente entende hoje, quando a gente olha, por exemplo, o varejo alimentar, que tem uma margem de lucro, a última linha ali no bottom line, entre 1,5% a 2,5%. É muito curto, né? E você tem isso, margem de lucro, e você tem o índice de perda muito maior que esse percentual, né, de 2,5% a 3%, até 3,5%, quer dizer, você perde mais do que você tem de lucratividade. Então, por si só, olhando só os números, você já entende que isso, de fato, é muito estratégico e relevante. Agora, como a Abrap, o que nós estamos fazendo? Conscientizando, então, empresários. Essa semana mesmo, está fresquinho aqui. Estou indo para o Rio de Janeiro para uma reunião com os donos e proprietários de supermercados, para falar da importância e a relevância que o tema prevenção de perdas tem para o negócio dele. Beleza. Voltando para a tua pergunta. Esse é o papel que a Abrap tem de trabalhar na conscientização para os profissionais e também para quem toma decisão, né, para o board das empresas, para as diretorias executivas, para os presidentes, para os proprietários. Os profissionais precisam entender também dessa amplitude, né, do que a área de prevenção de perdas contribui para melhorar a rentabilidade, contribui para melhorar a competitividade, né, contribui para um futuro mais sustentável da empresa. E ele, obviamente, tem que mostrar, através das suas ações, através de números, através das pequenas vitórias que ele vai tendo no dia a dia, todo esse benefício que o trabalho dele vem sendo gerado. Eu costumo dizer, Altemari, que o profissional de prevenção ele é muito ruim de marketing. Ele muitas vezes não dá visibilidade para os benefícios que ele gera para a empresa. E ao não dar visibilidade, você não consegue ter uma gestão de mudança de pensamento daquilo que muitas vezes as empresas pensam sobre o tema. Não ter uma postura de protagonismo, né? Exato, porque se você for perguntar, por exemplo, para uma pessoa que não está atualizada, para um proprietário que não está atualizado, qual que é o papel da prevenção de perdas tem na empresa dele? Eu tenho aqui o meu time para cuidar dos furtos da loja. Eu tenho aqui meu time para olhar, por exemplo, vencimento e quebra operacional dos produtos. Aí não vai ter a valorização que necessita. Né? São temas importantes e relevantes. Exato. Mas é só isso? Não é só isso. O papel que a gente entende hoje de um profissional, de um time de prevenção, é muito maior que esse. Então, se ele não conseguir, de fato, fazer o básico bem feito, mostrar os benefícios do que o trabalho dele gera dentro do dia a dia, se ele não tem essa preocupação de mostrar o que ele pode ainda contribuir, né, além das perdas, né, que são as perdas prioritárias, as perdas de estoque, que ele pode contribuir e, de fato, aquilo que ele está contribuindo gerando resultado, se ele não está mostrando isso no dia a dia,
ele acaba não conseguindo ter uma posição de destaque dentro da empresa, uma visibilidade um pouco mais ampliada dentro da empresa, um posicionamento mais estratégico dentro da empresa. Não adianta reclamar, né, Carlos? Eu costumo dizer que 50% da visibilidade, do protagonismo, do reconhecimento, 50% é responsabilidade da empresa, e os outros 50% do próprio profissional. Exato. Né? Se ele não se preocupar, né, em se desenvolver, tá aí o MBA da Live University, né, que a Abrap é parceira. Se ele não tiver a preocupação de se desenvolver tecnicamente, né, de entender e se atualizar do tema prevenção de perdas, quando ele for defender um projeto, alguma ideia dentro da empresa que ele trabalha e não tiver bem fundamentado tecnicamente, ele não vai vender o projeto. Ele não vai se colocar numa posição de destaque, né? Então, eu entendo que há uma responsabilidade no mínimo de 50% também desse profissional. Aí não adianta ele reclamar que a empresa não dá o reconhecimento devido, né? E, por exemplo, um programa como esse, né, que está sendo criado, com certeza nós teremos aqui muito conteúdo. O próprio canal da Abrap no YouTube, as redes sociais, nós temos lá. Gratuito. Você já esteve, inclusive, em programas nossos. Então, a fonte para você beber está ali e é gratuito. Hoje, a evolução tecnológica permite isso. Eu estou lembrando aqui quando eu comecei, eu escrevi o primeiro livro aqui no Brasil, né, de prevenção de perdas, e eu lembro que eu criei o primeiro site também. E eu lembro que eu tinha um espaço no site que era um fórum de discussão dentro do site, que todas as segundas-feiras, o Balbino lembrou esses dias, eu abria ali o fórum e a gente começava a discutir o tema ali. Eu não sei quantos artigos eu escrevi, e hoje a gente tem tudo de forma digital. Você pode ouvir, você pode escutar, você pode interagir, e a informação gratuita. É óbvio que você citou o MBA, eu vou falar dele daqui a pouco, mas antes de falar do MBA, né, que obviamente é um investimento importante para a carreira de cada um, mas existe também aqui a questão do interesse por aquilo que está na sua frente, né? Aquela fonte que você pode beber aquela água e se atualizar e se tornar um profissional melhor. A gente hoje, mais experiente, a gente sabe que a gente acaba, muitas vezes... Hoje a ansiedade das pessoas mais jovens é muito grande em se tornar um gerente, um diretor. E a gente tem que entender isso. Eu tenho um filho pequeno e a gente temos que entender a realidade hoje e a evolução, né, de como a coisa está indo. Então, gerenciar essa ansiedade, né, às vezes nós temos no nosso time pessoas mais jovens e tal, e essas pessoas, qual que é o meu papel como uma pessoa que já vivenciou tudo isso? É de mostrar exatamente para essas pessoas que, como você falou, tem assim a empresa, obviamente estar numa empresa que te permite crescimento é ótimo, mas 50%, como você colocou, depende dele, depende do esforço dele, depende de quanto ele vai buscar informação, de quanto ele, de fato, vai se atualizar, de quanto que ele vai buscar referências no mercado, informações de mercado, boas práticas no mercado, para trazer para dentro da empresa dele. Não é só esperar tudo acontecer. Você tem que ir atrás. Eu falo isso para o meu filho, que tem 12 anos, o Enzo, o tempo todo. Agora o Enzo ele quer trabalhar comigo, por exemplo, né? É sensacional, porque agora, além de criar um homem, né, para o mundo, né, eu vou tentar de alguma forma criar um profissional também. Então, na verdade, você prefere que ao invés do seu filho falar, pai, quero ser advogado, médico, ou coisa do tipo, que ele fale, eu quero ser um profissional de prevenção de perdas. Você já viu isso, né? Essa é a brincadeira que eu tenho, né? Porque o meu sonho é que seja uma realidade em algum momento no país que a gente vive, da gente ter muito mais C-levels como prevenção de perdas, né? Como é a realidade, por exemplo, num país vizinho aqui no México, né? Que praticamente todos os heads de prevenção são diretores. E aqui nós temos 15, no Brasil inteiro, 15 diretores só. Né? É muito pouco. Então, a minha mãe, o sonho dela e a tua era, né, o advogado, o médico, o dentista, o engenheiro, arquiteto, né? Enfim. O meu sonho para os meus filhos
é que sejam diretores de prevenção de perdas em grandes empresas, então, ou que tenham as empresas deles também. Vamos trabalhar para isso, mas vamos trabalhar do nosso lado. Eles precisam entender que eles precisam buscar informação. Nesse sentido, falando em profissionalização, reconhecimento, tem algum projeto dentro da Abrap que você tem isso como desejo? Criar uma certificação aqui no Brasil para o profissional de prevenção de perdas, a exemplo da segurança, que tem o CPP, que é um reconhecimento global, inclusive. Você vê oportunidades para ocorrer isso com a área de prevenção de perdas? Tem algum projeto na Abrap voltado para isso? Sim. Está no nosso backlog lá de projetos. Aliás, está desde o primeiro ano, né? A gente, voltando aqui para o começo lá do podcast, a interrupção pandemia atrapalhou um pouquinho e a gente agora tem colocado em prática os projetos que a gente planejou lá atrás. E com certeza a certificação, a gente enxerga a certificação do profissional como um dos projetos que a gente quer colocar em prática, e também a certificação das empresas. A nossa entidade, ela não cobra anuidade. A gente precisa, de alguma forma, ser mais sustentável para não ficar dependendo de eventos. Nós estamos aqui na casa, né, de uma empresa que gerencia eventos. Eles sabem a dificuldade que é isso, né? E uma associação não pode só depender de eventos. Então a gente precisa ter um futuro mais sustentável dentro da Abrap, né? E essa certificação é um caminho, né, para isso, né, e outras iniciativas que a gente vai ter, mas a gente quer sim reconhecer, a gente quer, na verdade, certificar, reconhecer, a gente já reconhece, né, através do prêmio anual, o prêmio Abrap anual, mas a certificação nós queremos sim, através, né, de um programa de treinamentos, né, de qualificação, emitir ali uma certificação. Então já existe já uma iniciativa para isso. Nós colocamos inclusive isso no nosso plano estratégico desse ano, recentemente no fórum, para 15, para 24, 25. Né? Então nós vamos, se Deus quiser, no próximo fórum lá em maio, junho do ano que vem, a gente já quer mostrar algo mais sólido, mais material com relação a isso. Tá? O MBA, ele talvez tenha algum tipo de já com os primeiros alunos. Você, inclusive, foi o nosso primeira matrícula. Sabe disso ou não? Você comentou comigo. Sim. Sabia? Você foi o primeiro aluno matriculado do MBA? Que bom, hein? Que bom, Não, já estamos já estamos com 90 alunos. O MBA talvez seja o nosso experimento para isso, tá? Porque ao ter vocês vão ter um título, né, de profissionais que fizeram o MBA, a gente pode, com certeza, essa primeira turma fazer algum tipo de conexão com esse projeto de certificação futuro, né? E a gente vai, nas próximas semanas, aí, começar a trabalhar nisso. Ô Carlos, e o objetivo, né? A gente escuta muito você falar, eu acho que é legal deixar claro para o público que está nos acompanhando aqui o objetivo principal desse MBA. Sim. Bom, primeiro, o tema perda ampliada não entrou aqui na nossa conversa ainda, né? Existe uma curva de maturidade, desde quando você e eu começamos a trabalhar com isso, de como é que era a nossa visão sobre esse tema e qual é a nossa visão hoje. A Abrap já fala, no mínimo há 5 anos, sobre o tema perda ampliada. E o que é a perda ampliada? Na nossa visão, é um posicionamento mais estratégico, que faz com que a área de prevenção de perdas tenha uma atuação transversal dentro das empresas. A área de prevenção, ela atua em todos os setores da organização. Todos os setores contribuem de uma forma direta ou indireta com algum tipo de perda que a empresa possui. Ponto. Essa atuação transversal, nós criamos esse ecossistema chamado perda ampliada, que define, né, uma vez que você consegue atingir os seus objetivos iniciais, que é de ter um controle
das suas perdas de estoque, das suas perdas físicas de produto, através, né, da redução dos furtos internos e externos, através das reduções das fraudes, através das reduções dos erros operacionais, através da redução das quebras operacionais por avaria e por vencimentos. Uma vez que você tem um nível aceitável, que a gente chama de perda residual das perdas de estoque, a gente entende que existem outros tipos de perdas que o profissional de prevenção de perdas pode atuar. Exemplo, perdas administrativas, que são os gastos. É olhar o seu DRE e verificar quais são as linhas que impactam de maiores despesas dentro da empresa. Perdas comerciais, como não vender o produto por ruptura, por não ter o produto disponível na sua operação física ou na sua operação virtual, digital. Perdas financeiras, por exemplo, agora o varejo virou um banco, o varejo concede crédito. Hoje existem as vendas digitais, você faz análise de credit score, você tem as fraudes nos meios de pagamento, as perdas financeiras. Então, essa provocação que a gente tem feito, a gente tem provocado, o nosso objetivo é abrir mais a cabeça dos profissionais e das empresas para que possam olhar todos esses benefícios que a área de prevenção de perdas pode contribuir, que são mais estratégicos. Nessa onda da perda ampliada, a gente defende que esse conceito da perda ampliada vai para um conceito maior de riscos, de gerenciamento de riscos corporativos. Ok? Nessa visão de riscos corporativos, nós defendemos que essa diretoria de riscos faz todo sentido para todas as empresas, independente do porte. Uhum. E nesse guarda-chuva da diretoria de riscos, estão ali várias áreas. Áreas de auditoria, controles internos, área de compliance, grande, né? Exato, prevenção de perdas, gestão de estoques, prevenção a fraudes, controles internos, ok? Então, nesse guarda-chuva, onde existem várias áreas dentro desse ecossistema de perda ampliada, ou melhor, de gerenciamento de riscos, né, o MBA foi criado a partir daí. O MBA foi criado para que nós pudéssemos preparar profissionais que pudessem ter todas essas competências, serem melhores profissionais, que pudessem ter todas essas competências e que pudessem postular uma posição mais de C-level dentro das empresas. Então, o MBA tem exatamente esse objetivo, proporcionar para esses alunos a possibilidade de adquirir várias competências que muitas vezes não fazem parte do dia a dia dele. Legal. Super importante, né? A gente... É muito mais fácil para quem trabalha na área de prevenção de perdas entender tudo isso, né? Mas, como você bem colocou, eu acho que colocou ali uma sementinha na cabeça de quem não entende ou não conhece, e a importância e a relevância da área e o quanto ela é estratégica, né, Carlos? As empresas ainda enxergam muito a área de prevenção de perdas como uma área operacional, no máximo tática, né? Sim. E é um grande desafio para todos nós colocar a área de prevenção de perdas em outra prateleira, né? Colocar como uma área estratégica, que de fato é uma área estratégica, né? Você acabou de usar vários exemplos aí que a prevenção de perdas tem tentáculos que abraçam uma organização e ela pode interferir de forma positiva em várias áreas de uma organização, né? O que você enxerga, por exemplo... Aí eu vou falar um pouco... perguntar para você, entender um pouco a sua opinião, porque, claro, como todos sabem, esse podcast ele é realizado pela AX Risk, que é a consultoria a qual eu represento. E como que você enxerga uma consultoria de prevenção de perdas dentro de uma organização? Por exemplo, o pequeno e o médio, a pequena e a média empresa que não tem a expertise, ou não tem uma área organizada, ou bem desenvolvida, ou estruturada dentro do seu negócio. Como que você enxerga que uma consultoria especializada pode ajudar?
Eu vejo a consultoria contribuindo em 3 frentes diferentes, ok? Existem aquelas empresas que não possuem maturidade no tema. Elas precisam de uma consultoria para poder ter tração e velocidade e estratégia. Então, todas as empresas que estão nessa realidade não possuem uma área ou não possuem uma área estruturada, você ganha velocidade com o apoio de uma consultoria. Ok? Um outro benefício que a consultoria pode gerar para as empresas. Quando você não tem braço, você tem um time, o seu time é maduro, você tem boas práticas, mas você não tem recursos para poder trazer algo mais inovador ou ter uma abrangência maior do teu trabalho, olhando a perda ampliada, por exemplo, não tenho braço para poder atuar na perda ampliada, esse seria o outro objetivo. Então, a consultoria vai complementar, trazer, obviamente, boas práticas, mas vai complementar uma estratégia que já está definida. Uhum. Ok? E outro papel que a consultoria tem é gerar um save adicional. Então, a empresa já tem a meta, é uma meta audaciosa, e você vai precisar de alguém, e você acredita que aquela meta pode ser superada. Só que você precisa de um apoio externo para que você possa ter esse apoio externo, que é essa consultoria, que vai gerar para você um saving adicional. Então, aquela tua meta de redução de 20% pode ser de 30%. Você precisa de uma consultoria para poder gerar esse saving adicional. Obviamente que depois cada empresa vai negociar esse saving adicional, tem taxas de success fee, enfim. Mas eu sempre entendi que a consultoria, ela agrega valor ou para ajudar a criar, ou como recurso adicional, ou para gerar um saving adicional. Esse é o papel, na minha visão, sobre o que a consultoria pode contribuir. Legal. Bom, Carlos, estamos aí chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast. Quero te agradecer muito aí pela sua presença, pela sua contribuição. Queria dizer que para mim é uma emoção muito grande, né, tá com você aqui presente nesse primeiro podcast e dizer para vocês que estão assistindo que embora esse podcast seja da consultoria a qual eu represento, ele não tem absolutamente nenhum fim lucrativo, né? É o tal do propósito que nós falamos, e tanto falamos, né, Carlos? De fato, trazer à mesa pessoas que fazem a diferença no mercado, que gostam e são apaixonados pelas áreas, né, de gestão de riscos, prevenção de perda de segurança, e que de alguma forma possam contribuir diretamente, né, com vocês que nos assistem aí, com as suas experiências, com os seus projetos, com a sua história de vida, com a sua história profissional. Então, a ideia e o objetivo desse podcast é esse, né? Disseminar a cultura, propagar a cultura, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais o que é gestão de riscos, o que é prevenção de perdas, o que é segurança, e quanto essas áreas são importantes e necessitam sair debaixo da escada. Como, infelizmente, ainda em grandes empresas, inclusive, essas áreas ainda estão embaixo da escada, né? Então, esse programa é para demonstrar e mostrar a importância e a voz que as áreas de gestão de riscos, prevenção de perdas e segurança têm para qualquer negócio, né, Carlos? A gente vê que no varejo é muito latente a área de prevenção de perdas, é quase que um core business, e em algumas empresas são. Mas, por exemplo, outros segmentos, serviços, logística, indústria ainda está caminhando ali, está engatinhando, né? Eu acho que tem aí uma grande oportunidade aí para, com tudo isso, todo esse movimento, inclusive que a Abrap vem liderando, eu acho que vem a mudar, vem a ajudar a construir aí áreas mais fortalecidas aí dentro das organizações, né? Carlão, quero deixar o espaço aí para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade para dar o recado aí para o público que nos assiste. E de novo te agradecer aí pela
pela presença e pela sua mais que especial participação aí no nosso primeiro e inaugural programa. Espero que venham muitos, mas eu não poderia deixar de convidá-lo e de ter você aqui como o primeiro convidado desse programa aí, que espero que seja o primeiro de muitos. Bom, só queria discordar que você disse que não tem um aspecto financeiro. O meu tem, você vai ter que pagar o jantar hoje aqui, tá? Então, terminou aqui, por favor, vai ter que pagar o jantar, tá? Bom, brincadeira. Eu que te agradeço, né, por esse privilégio de ter sido esse seu primeiro convidado. Que Deus possa te abençoar nesse teu projeto daqui para frente. Sei que é um sonho, né? Eu sei que é desafiador, mas eu sei que você está feliz, eu já te conheço bem, né? Olhando para os seus olhos, essa felicidade acaba sendo nítida para todos que estão assistindo e para mim aqui na sua frente. Então, quero realmente desejar para você todo o sucesso do mundo e pode contar comigo sempre que você precisar, tá bom? Eu também quero deixar alguns recados aqui importantes, aproveitar a sua audiência, que eu sei que vai ser gigantesca, né? Daqui para frente eu vou estar acompanhando todos os episódios. Às vezes, né, eu vou acompanhar aos poucos, né? Mas vou acompanhar sempre. E fazer um convite para que vocês possam assistir esse programa desse profissional dedicado, competente, que é o Altemari, que obviamente vai lutar por um espaço dele, né, nesse mercado competitivo. E como ele vai estar sempre aberto a disseminar mais conhecimento, mais cultura, aproveitem a oportunidade, porque vocês vão aprender muito, né, com esse profissional, com os convidados que ele vai trazer aqui no programa, tá bom? Em nome da Abrap, faço convite para que todos vocês possam se tornar associados à nossa entidade. Tenho certeza que o Altemari vai colocar aqui os links, né, para que vocês possam se tornar. Né? Se o nosso técnico puder colocar depois, vai colocar também ali um QR Code também. E então faço o convite para que vocês possam se tornar associados. Já somos 8.000, quem sabe possamos ser 10.000 até o final do ano. Não tem custo nenhum. E vocês vão estar recebendo sempre atualizações, vão estar recebendo informações, vão ter acesso às áreas restritas do nosso site, com muito conteúdo, com muita informação. Faço o convite para todos vocês, tá bom? E obviamente, pessoal, né, acho que o meu recado aqui é final para todos vocês que escolheram a área de prevenção de perdas para poder trabalhar. É uma área que eu escolhi também para a minha vida profissional. Há mais de 30 anos, a área que eu me apaixonei, é a área que me proporcionou todas as coisas boas para mim e para minha família. E quando a gente tem um propósito, obviamente que a gente sempre tem uma preocupação financeira, porque pessoas dependem da gente, né? Mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, quando a gente faz com atenção, parece que tudo dá certo, né? As coisas no meio do caminho, elas se corrigem, se algum obstáculo que você acaba tendo pela frente, você supera ele. Aí quando você está lá na frente, você olha para o espelho, para o retrovisor, você vê que você tinha que ter passado por aquilo. E desejo sucesso a todos vocês que escolheram essa profissão, essa carreira, e que aqueles que estão conhecendo pela primeira vez vão ter a oportunidade, então, hoje, né? Imagina no passado que não se tinha livro, que não tinha informação, que não tinha absolutamente nada. Hoje nós temos um canal aqui como o do Altemari, para que vocês possam ter como referência de informação, e obviamente o da Abrap, para que vocês possam estar sempre conectados com a gente, tá bom? É isso, Altemari. Obrigado, Carlão. E para finalizar, aproveitar que a gente está falando de emoção e falando com o coração, eu quero olhar para vocês aqui e, né, para todos que vão nos assistir, e fazer uma dedicação muito especial a esse primeiro episódio, esse primeiro programa, que com certeza virão outros tantos. Eu quero dedicar esse primeiro programa, esse projeto, esse sonho ao meu pai. Eu perdi o meu pai no dia 22 de junho. Meu pai sempre foi a grande referência da minha vida. Para mim, tudo que eu faço é se espelhando nos princípios e valores que o meu querido pai sempre nos ensinou. Né? Então, eu quero aqui agradecer ao meu pai, que com certeza está em um bom lugar,
e dedicar esse primeiro programa e todos os outros que virão a ele, porque sem dúvida nenhuma, independente dele estar presencialmente aqui no plano material, ele sempre estará no meu coração e sempre tudo que eu fizer vai ser dedicado a ele. Tá bom? Então é isso. E Carlos, quero te dar aqui uma plaquinha aí de agradecimento pela participação no nosso programa, no nosso podcast, no podcast da AX Risk. E de coração agradecer, não vou cansar de te agradecer por ter aceitado o convite. A gente sabe que sua agenda é super concorrida e apertada, mas não precisei falar duas vezes. Quando eu falei para você, você me deu os parabéns. Foi um grande incentivador, como sempre foi na minha carreira. Eu procuro dividir para aqueles que não sabem muita coisa do que eu faço ou vou fazer com o Carlos, porque eu vejo esse cara aqui como um verdadeiro professor e um grande amigo também. Obrigado, Carlos, pela presença. Eu que te agradeço, irmão. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Conto com a participação de vocês, com o engajamento de vocês, que vocês nos ajudem a disseminar essa paixão chamada prevenção de perdas, gestão de riscos, segurança, e conto com vocês no nosso próximo programa. Até logo. Tchau.